Gostaria de saudar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo muito grande, de grande alegria de estar com todos vocês, ouvintes da Palavra de Deus. Juntos, queremos que todos vocês participem daquilo que Deus fez em minha vida. Eu sou ex-professor de jazz, rock, deboche, new wave, merengue, tango, bolero, gafieira, break, ex-praticante de luta, ex-praticante de halterofilismo, ex-filho do diabo e hoje filho de Jesus Cristo. Nasci na cidade de Recife há bom tempo atrás, 1966. Continuei a minha vida sem Cristo, sem conhecer o grande poder de Cristo. Mas Cristo, quando tem uma obra na vida de um ser humano, ele vai muito mais além e profundo para cumprir com todas as suas palavras. Quero que todos ouvintes, irmãos, acompanhem a leitura da palavra de Deus. No quinto livro da Bíblia Sagrada, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, diz para todos, irmãos que está a escutar: vede agora que eu sou e não há outro Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa escapar das minhas mãos. O Senhor Jesus Cristo entrou em minha vida de maneira diferente e fez um câmbio completamente em toda a minha vida com grande poder. Por motivo de ser professor de dança, por motivo de estar no meio dos bailes, por motivo de estar no meio do teatro, todavia não queria aceitar a Cristo como Salvador de minha vida. Eu conhecia a Cristo e um pouco do seu poder, porém não queria me entregar para Cristo, porque Cristo era distinto, poderoso, grande obra ele faz na vida de todo ser humano. Mas Cristo me mirava do céu em sentido à terra. Cristo me buscava com o seu grande poder e o seu grande amor. Caminhando na rua de minha casa, na cidade onde morava, encontrei uma moça evangélica que me falou: moço, aceite Jesus Cristo para tu morar no céu. Olhando para ela, eu respondi que era católico e morria católico. Uma resposta e uma desculpa que todo mundo na terra responde. Eu estava numa vida enrolada, numa vida sem paz, sem Cristo, mas Cristo veio salvar todo aquele que se havia perdido. Mirando para aquela moça respondendo essas respostas duras, aquela moça cheia do Espírito Santo, ela me olhava e dizia para mim: Deus tem algo em tua vida e aguarde uma surpresa da parte de Deus. O tempo se passou. Aquela moça me falava do grande amor de Cristo. Eu continuei dando aula de dança, continuei pelas beiras das praias, jogando capoeira e fazendo outro tipo de coisas. E me esqueci completamente do grande amor de Cristo. Porém, Cristo não se esquece de sua tão grande palavra. Cristo é poderoso para cumprir com a sua palavra. E o tempo foi se passando. Eu também sou pintor profissional. Eu hablo letreiro, eu sou letrista. Eu faço nome de comércio. E depois de 3 anos, quando eu estava completamente esquecido do que Deus tinha feito através daquela moça em minha vida, através de sua palavra. Deus não se esquece de nada, amados ouvintes. Quem sabe Deus tem te prometido muita coisa e você talvez tenha esquecido do que Deus tem te prometido. E quem sabe você tem na lembrança o que Deus falou para você, porém até o presente momento não tem se passado nada e você está preocupado, dizendo: será que foi Deus que falou? Quero te dizer que no livro de Salmo 46, versículo 10, diz para todos nós: aquietai-vos e saber que Ele é Deus. Ele é exaltado sobre a terra e exaltado sobre todas as nações. Quero te dizer que quando Satanás está ficando de pé para te derrotar, Jesus Cristo já está de pé para te dar vitória. Satanás é um Deus que só chega atrasado, e quando não chega atrasado, chega adiantado. Mas Deus, através desta mensagem que você está escutando, Deus está chegando e chega na hora certa até o teu encontro.
depois de 3 anos, passou-se 3 anos, eu estava em cima de um grande apartamento na cidade de Prazeres, Recife, Pernambuco. Estava abrindo o nome daquele comércio, quando de repente, após a minha pessoa, passava uma alta tensão de 13.800 volts. Eu estava ali completamente esquecido do que podia acontecer comigo. Eu achava que tinha Deus como muita gente acha que tem, mas um Deus morto, um Deus sobre um madeiro, um Deus coitado, fraquito, pobre, cheio de teia de aranha, um Deus que só serve apenas para a religião. Eu não conhecia o Deus todo-poderoso que a Bíblia fala do seu grande poder. Eu estava ali tranquilo. A Bíblia diz que o pensamento do homem não é o pensamento de Deus, e naquele momento a Bíblia está relatando para todos nós a verdade, a pura verdade. Eu estava pensando, porque num dia seguinte seria um feriado, eu estaria viajando para outra cidade para dar aula de dança. Eu estava ali trabalhando. Eu pensava que iria viajar, mas Deus sabia completamente que não ia para parte alguma. E de repente, amados ouvintes da palavra de Deus, de repente eu trazia sobre minhas mãos uma chapa de alumínio com ferro de 12 metros de comprimento. Após a minha pessoa passava aquele cabo de alta tensão de 13.800 volts, e de repente um vento muito forte assoprou, e uma daquelas pontas que estava em minha mão esquerda pousou na alta tensão com 13.800 volts. Segundo os homens que trabalham com este tipo de alta tensão, tem um poder de aticar o ser humano de 1 metro para 40 centímetros. Tem um poder de carbonizar todo o ser humano e um poder de matar uma faixa de 2.000 pessoas completamente e tirar completamente toda a vida do ser humano. De repente, levei essa descarga elétrica de 13.800 volts sobre o meu corpo. Cristo, com o seu grande poder, me envolvia com sua tão grande glória. Antes do choque elétrico, amados ouvintes, irmãos da palavra de Deus, antes do choque elétrico, eu trazia 1,85 m, e depois do choque elétrico, cheguei a raticar, a diminuir os meus tendões e nervos para uma faixa de 1 metro. Perdi completamente o tamanho normal. Naquele momento, eu comecei a me desesperar. Uma agonia de morte tomava posse de minha vida. Naquele momento, antes do choque elétrico, eu trazia 86 quilos. E depois do choque elétrico, todos os tendões do meu corpo, a pele do meu corpo, a graça do meu corpo, toda a banha que trazia no meu corpo, derreteram para uma faixa de 30 quilos. O desespero, a luta foi tão forte, o dolor tomava posse do meu corpo. Mirando para o lado direito, eu recordava que existia um moço que trabalhava comigo, e eu tentava me procurar a ele para que ele me ajudasse. Mas de repente, para minha surpresa, não estava mais podendo ver mais nada que estava sobre a terra. Mas o poder de Deus estava cerca a mim, o poder de Deus estava perto a mim, quando de repente a minha mão esquerda agarrada em 13.800 volts, mas a minha mão direita, de repente, olhando para ela, tinha uma luz acesa, uma luz acesa, uma luz apreendida, como dizem em castelhano. Eu mirava para aquela luz, e o mais importante é que aquela luz trazia poder sobre a minha mão direita, e de repente, procurando tudo e nada encontrava. Em minhas predicações, quando estou predicando, eu simbolizo esta luz como o anjo do Senhor junto comigo naquele momento, porque a palavra de Deus diz para todo aquele homem ou mulher, só tem direito de morrer só uma vez. Mas quero vos dizer que a palavra de Deus também diz, quando Deus tem uma obra na vida de um ser humano, Ele faz o impossível tornar-se possível, porque Deus é poderosíssimo para cumprir com suas palavras. O meu espírito naquele momento saiu do meu corpo, a minha carne ficou agarrado na alta tensão de 13.800 volts. O meu espírito começou agora a cair num buraco negro, como se fosse um sonho, como se fosse um pesadelo. Eu começava a cair, a descender do lugar onde estava para um buraco negro, e quanto mais caía, mais negro ficava. E de repente, em poucos segundos, eu parei, olhando sentido ao alto. Eu comecei a gritar, a chorar, porque eu comecei a recordar que o povo do mundo me dizia sempre: sou jovem e vou aproveitar bem muito a vida, porque depois da vida
vem a morte, e depois da morte acabou-se tudo completamente. Mas naquele momento eu descobria mais uma vez que a Bíblia Sagrada estava correta quando fala para todos nós outros que passará o céu e a terra, mas as palavras de Deus não há de passar. A Bíblia Sagrada nos diz também que todo homem e mulher que morre sem Cristo vai para o Hades, o inferno provisório, mas aquele que morre com Cristo sobe às mansões celestiais, para o seio de Abraão, aonde está o descanso eterno para esperar a vinda de Jesus Cristo, para buscar a todos aqueles que têm aceitado a Ele. Naquele momento eu era uma pessoa religiosa, naquele momento eu conhecia Cristo, porém não tinha seguido e não servia a Jesus Cristo como suficiente Salvador de minha vida. Agora estava lá embaixo naquele buraco negro. O meu espírito gemia, porque, irmão, labareda de fogo cercava o meu espírito, chama de fogo fazia quente, ficava quente o meu espírito completamente, tomava posse do meu ser. Eu chorava, gemia, mirando ao sentido ao céu. Eu sabia que estava morto, quando de repente uma voz falou comigo dizendo: moço, morresse e estás no inferno, mas tivesse a tua oportunidade de morrer com Cristo, que não é morte eterna, mas é vida eterna para sempre, e tu não quiseste. Eu olhei para aquela voz, interroguei a ela perguntando qual oportunidade eu tive de morrer com Cristo, porque no presente momento não me recordava de nada, e como se fosse uma tela de um cinema, como se fosse um filme, uma película, estava passando agora adiante dos meus olhos. Eu me espantei, porque a película, o filme que passava era o filme da minha vida. Tudo que tinha feito na terra, tudo que tinha feito na terra, de bom ou de mal, agora passava adiante dos meus olhos. E o mais simpático, o mais interessante, é que aquele filme foi passando, e me levou a 3 anos atrás. E eu parei frente a frente outra vez, amados ouvintes da palavra de Deus, com aquela moça evangélica que me dizia: Silvanes, aceite Jesus Cristo para tu morar no céu. E eu dizia para ela: sou católico e morro católico. E ela me dizia: Deus tem algo contigo e aguarde uma surpresa da parte de Deus. Naquele momento ali estava a surpresa. Aquele filme desapareceu. Eu comecei a chorar, eu comecei a me desesperar, porque aquela escuridão negra tomava posse do meu espírito e uma chama queimava de um lado para o outro. Eu comecei a chorar, comecei a gritar. Algo começou a acontecer sobre a minha vida. Eu olhei sentido ao céu e com a fé alta, forte, eu comecei a dizer para Deus em poucas palavras: se tu é Deus dos evangelhos, se tu é Deus daquela moça que falou comigo, se tu és Deus de tua palavra, que vai levar o espírito do homem e da mulher para o céu, prova para mim agora. Me tira da morte, me tira deste buraco negro, me põe outra vez a vida, e eu vou dizer ao povo do mundo que o Senhor cura, sana, batiza, prepara, dá vitória ao ser humano e leva o teu espírito para o céu. Amados irmãos, naquele momento, como se fosse uma nuvem branca, um poder imenso tomou posse daquelas trevas. Aquela nuvem branca aparecia adiante dos meus olhos e trazia para mim uma palavra escrita que dizia: moço, não tema, porque para ti ainda há esperança. O povo do mundo diz por aí que a esperança é a última que morre. O povo está enganado. A esperança não é a última que morre. A esperança já morreu, ressuscitou ao 3º dia e vive para sempre. Esperança nossa, esperança viva, esperança que é o leão da tribo de Judá, esperança que é a estrela guia de Israel, esperança que é a estrela resplandecente da manhã, a esperança que é a rosa de Saró, a esperança nossa, o homem que abriu uma vermelha ao meio, o homem que o seu nome será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O homem que abriu os braços na cruz do Calvário e morreu para que todos nós tenham vida. Este homem é uma esperança que não morre, porque já morreu e ressuscitou o 3º dia e vive para sempre. De repente, num abrir e piscar de olho, o meu espírito foi arrancado das trevas
E voltei outra vez ao meu corpo. Para o meu espanto, a minha mão esquerda continuava agarrada em 13.800 volts. Existia um moço que trabalhava comigo em desespero. Ele corria de um lado para o outro dizendo: é milagre. O moço morreu, está todo queimado e carbonizado, mas é milagre. Eu vejo os olhos do moço abertos, olhando para os meus olhos. Porém, ele não podia se acercar a mim. Não poderia chegar perto de mim. Porque a alta tensão tem o poder de atrair um ser humano de 3 a 4 metros de distância e consumir completamente com o ser humano. Aquele moço sabia disso e ficava longe, correndo, gritando. Quando de repente eu mirei para o céu e disse: Deus, como posso dizer ao povo do mundo que o Senhor salva, que o Senhor sana, se todavia ainda estou agarrado em 13.800 volts? Oh, aleluia, aleluia. Algo diferente começou a acontecer. Como se o céu se abrisse para escutar aquilo que eu estava falando. Aleluia. A Bíblia nos diz no livro de Salmo 12, versículo 5: pelo clamor do pobre, gemido do necessitado, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que por mim clama, aquele que por mim assopra. Eu estava soprando do íntimo do meu coração. Eu pedia para Deus ajuda. E como se o céu se abrisse, como se uma presença gloriosa de um homem, oh aleluia, começou a descender do céu. Uma glória e um poder tomou posse de cima daquele apartamento onde estava. E uma voz meiga, suave, dizia para mim: moço, eu poderia tão somente desligar a chave do transformador e faltaria energia em todo o bairro. Mas se eu fizer assim, o povo do mundo vai dizer que foi sorte tua. Eu vou estourar o transformador ao meio pela sabedoria do homem da terra. Tudo que está agarrado na alta tensão após o motor estourar é obrigado a ser jogado distante, estourar em picadinho de papel. Aleluia. O motor estourou. Todo o aparelho de refrigeração da firma queimou. Toda a rede elétrica de 13.800 volts caiu no chão. O moço é esse que vos fala. Era para ser jogado longe e estourar em picadinho de papel. Eu caía aonde estava, não saí um palmo do lugar e não larguei um pedaço para a honra e glória do homem chamado Jesus Cristo, porque o nosso Redentor vive. E se ele te prometeu alguma coisa, irmã, se ele te prometeu alguma coisa, irmão, não tema, não turba o vosso coração. Jesus Cristo vai cumprir com a sua palavra. Jesus Cristo vai assumir, porque ele fez isto em minha vida. Ele me transformou, ele cambiou a minha vida. Oh, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu estava fora da alta tensão. A minha mão esquerda, meu corpo esquerdo estava paralisado. Eu não sentia mais nada. Como se o meu coração não funcionasse, porque a minha pulsação eu não sentia. E eu olhava para o meu corpo, e o meu corpo estava largando os pedaços. O tecido do meu corpo largava os pedaços. Eu chorava. Mas a presença gloriosa do homem chamado Jesus Cristo, oh aleluia, estava ali presente. Estava perto de mim. E eu podia sentir a sua presença. E aquele moço que trabalhava comigo, ele me olhava, espantado. Ele gritava. Não tinha coragem de se acercar a mim, de chegar perto de mim. Eu mirei outra vez ao céu e gritei: Deus, eu estou indo para o hospital. Amados ouvintes, irmãos, eu não sentia as minhas pernas. Eu estava paralítico, não podia caminhar. A alta tensão tem uma força tão grande que consome com toda a força do teu corpo, até te deixar carbonizado para sempre. E de repente, eu mirando ao céu, disse: Deus, estou indo para o hospital. E quando voltar do hospital, se eu voltar caminhando, se eu voltar andando, eu irei abandonar o jazz, o rock, deboche, new wave, merengue, tango, bolero, gafieira, break, discoteca, teatro, fisioterapia. Irei abandonar tudo, tudo, tudo. Futebol, participava de futebol
Eu tinha 4 times de futebol. Eu disse para Deus, eu vou deixar tudo de lado e vou predicar a tua palavra. Eu vou anunciar o teu nome. Eu vou falar aquilo que fizeste comigo. E outra vez o céu se abriu. E outra presença gloriosa de um homem, no formato de um anjo, trazendo muita glória, perto de mim. Ele me olhava e me dizia com muita autoridade: moço, eu te ordeno que volte à vida, porque todo o poder é me dado na terra e no céu. Eu não sabia o que passava, mas naquele momento, aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo, o meu corpo obedecia àquela voz e eu comecei a crescer. Os meus tendões começaram a crescer e a voz dizia: volte à vida, todo o poder é me dado na terra e no céu. Eu voltei a 1,85 m, voltei a 86 quilos, porém o meu lado esquerdo ainda paralítico. Eu fui socorrido para o Hospital da Restauração. E chegando no Hospital da Restauração, eu continuava. Os médicos me mirou, me olhando, ficaram espantados quando me perguntaram o que passou. E alguém falou para ele: este moço acaba de levar uma descarga elétrica de 13.800 volts. E o médico me olhou e disse: é milagre. Porém, creio que vai ter que perder o braço em alguma parte do seu corpo. Eles queriam arrancar meu braço fora, o braço esquerdo e a parte de minha perna. Eu mirei para o teto do hospital com tanta fé. Eu nunca tinha tido tanta fé. Eu olhei e disse: Deus, eu não fiz negócio como homem, nem fiz negócio com mulher. Eu fiz um negócio contigo e o Senhor comigo. Mas o homem agora quer amputar o meu braço, Deus. E uma voz meiga, suave, descendia do céu. Chegando no quarto onde estava, dizia: moço, não tema. Eu sou contigo e com todo aquele que entrega a sua vida com sinceridade perante mim. Oh, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo vive, amados irmãos. Jesus Cristo é poderoso. Ele é aquele que prometeu no livro de São João, capítulo 14: não turbe vossos corações, crede em Deus e crede também em mim. Porque na casa do seu pai há muita morada. Se não fosse assim, ele vos não teria dito: irei para preparar lugar, e se for, um dia voltarei para levar todos vocês comigo, para que vocês estejam aonde eu estiver. Jesus Cristo está voltando. A sua palavra tem se cumprido de Gênesis a Apocalipse. Oh, aleluia! O derramamento do seu Espírito está entrando sobre os bailes e arrancando todas aquelas pessoas perdidas, entrando sobre os baixos pontos meretrizes e arrancando as prostitutas, cambiando a sua vida. Jesus Cristo está entrando no teatro e está arrancando, cambiando a muitos deles que lá está no meio da televisão. Jesus Cristo está entrando e mostrando para todos aqueles atores que são bruxo, feiticeiro, que Ele é o único Jesus Cristo que pode libertar. Ele falou para Moisés, quando mandou Moisés para a terra do Egito, ele disse: Moisés disse para o rei que o Deus eu sou enviou a ti até o rei para libertar o povo de Israel. Em português, Deus eu sou. Em castelhano, habla para todos nós outros irmãos: eu sou. E se você escrever em castelhano eu sou, de lá para cá e daqui para lá sai a mesma palavra. Você ler de frente para trás e está escrito eu sou. Se você ler de frente para trás, está escrito eu sou. Ele não cambia de nenhuma maneira. Ele é poderosíssimo para cumprir com a sua palavra. Ele está operando, fazendo obra, libertando a todos aquele que se havia perdido. Jesus Cristo está sobre a nossa vida, operando grandes obras.
Aquela voz falava comigo. Aquela voz me dizia para que eu não temesse. De repente, entrou um médico pela porta que se chamava Dr. Rui. Ele olhou para os outros médicos e disse: doutores, o que passa neste lugar? O doutor olhou para ele e disse: Silvanes, vai ter que amputar o seu braço e alguma parte do seu corpo. Aquele médico me olhou. Aleluia. Uma lágrima correu no meu rosto. E ele olhou para os outros médicos. E o poderoso Jesus Cristo falava através da boca daquele médico que dizia: doutores, a partir desse momento ninguém toque neste moço nem com pensamento, porque agora eu tomo toda a providência sobre ele. Deus estava entrando com grande poder, estava invadindo aquele hospital, estava tomando posse de minha vida. Aleluia. Naquele momento, os médicos foram embora, porque aquele doutor Rui falava com a autoridade do céu. E Deus começou a usar a mão daquele médico para me operar. E ele me olhou e disse: vamos começar um grande processo agora em tua vida. Eu tive uma cirurgia. Abriu meu pé direito, tirou uma veia do meu pé de quase 30 centímetros e colocou no meu braço esquerdo. Abriu meu pé direito, tirou outra veia de 40 centímetros e colocou no meu braço esquerdo. Abriu a minha coxa esquerda, arrancou uma parte do meu músculo e colocou no meu braço esquerdo. Abriu meu pé direito, tirou um osso do meu pé e colocou no meu braço esquerdo. E viajou para a capital de São Paulo. Eu sou de Recife, Pernambuco, onde aconteceu comigo o milagre de Deus. Fiquei em Recife, no hospital que se chama Hospital da Restauração. Algo tão lindo acontecia. A Bíblia diz que dê graça por tudo que passe. Ouvinte, irmão, quando você estiver passando por uma grande prova, nunca olhe para o céu e diga: Deus, aonde tu estás? Nunca diga isto. Deus está sempre com você, sempre perto de você. Diga: Deus, o que quer que eu aprenda com esta prova? Porque Deus te ama. Ele não veio para que o mundo se pereça, para que o mundo perca-se. Ele veio para salvar todo o mundo. E que este cassete possa ir de encontro aos vossos corações. Que possa falar com cada um de vocês acerca do grande poder de Deus. Eu continuava dentro daquele hospital. Depois de 5 dias, o meu braço ficou todo podre. Podre. Meu braço estava podre. Depois de tanta cirurgia, meu braço estava podre. Desespero tomou posse de mim. E de repente, algo começou a acontecer. Satanás aparecia para mim e me dizia: moço, aonde está o teu Deus? Depois de tanta cirurgia, teu braço está podre. Onde está o teu Deus? E as enfermeiras me miravam, me olhavam. E dizia: Silvanes vai morrer. Os médicos, quando encontravam com as enfermeiras, e dizia: Silvanes já morreu? Ainda não. E morria um paciente do meu lado. Todo mundo dizia que eu iria morrer. Os médicos trocavam de plantão um com o outro. E me mirava. E se espantava quando me via com vida. Oh, aleluia! Jesus Cristo estava me dando vida. Para os médicos era loucura, mas para Jesus Cristo era poder. Poder. Alguns me olhavam e diziam: que sorte que este moço tem. Jesus Cristo não trabalha com sorte, mas com poder. Ele é o Todo-Poderoso. E milagre começou a acontecer. Com meu braço podre, Satanás apareceu para mim e mandou que contasse
5 dias. E dentro de 5 dias meu braço seria amputado. E quando chegou a faixa de 5 dias, ele me disse: onde está o teu Deus? Teu braço vai ser amputado. De repente, uma voz descendeu do céu. E uma voz me dizia: moço, alguém te pergunta onde está o teu Deus? Eu te digo, acabo de chegar. Irei tomar as últimas providências que falta. Não tema, eu sou contigo e com todo aquele que entrega a sua vida com sinceridade perante mim. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Após ouvir aquela voz, meu médico regressou, voltou de viagem, entrou pelo meu quarto com a sua mão na cabeça e disse: moço, não entendo o que está passando. Os outros doutores querem amputar o teu braço, mas não sei porquê. Eu quero fazer outra cirurgia em você. Ali estava a resposta dos médicos por excelência, que se chama Doutor Jesus Cristo. Mas aquele médico me olhou e disse: só tem um problema. Eu vou ter que arrancar tudo que coloquei no teu braço a ponto cru, sem anestesia. E ele me deitou naquele mesmo leito aonde estava e pegou a tesoura, bisturiu, as pinças e começou a entrar dentro do meu braço. E ele cortava de um lado para o outro. Ele ia cortando, cortando, cortando. O sangue batia na cama, espirrava assim do teto. O dolor, a dor tomava posse do meu corpo. A minha pressão foi caindo. Meu coração parecia que ia parar de bater. A minha mente restou um pouco. Outra vez o inimigo de minha alma apareceu para mim. Ele disse: moço, escapasse naquele dia de 13.800 volts, mas hoje não vai escapar de dor. Vai morrer. E eu levei o resto do pensamento que tinha ao céu e disse: Deus, eu não posso morrer. Não me deixe morrer, Deus. Se eu morrer agora, oh, aleluia, eu vou chegar adiante o Senhor com as mãos vazias, Deus. Eu estou com quase 21 anos e não fiz nada para ti. Só trabalhei até hoje para Satanás. Irmão, para a surpresa de Satanás, a minha voz tinha alcançado o céu. E uma voz descendeu do céu com grande poder, como se fosse, como muitas águas. Disse: moço, eu não já disse para você que não tema? Eu sou contigo e com todo aquele que entrega a sua vida com sinceridade perante mim. Aleluia. Oh, aleluia. Satanás mais uma vez tinha sido derrotado. E o médico cortava. Aquela voz tomou posse de todo o meu quarto. Quando de repente eu abri os meus olhos, aleluia, eu estava com vida outra vez. Olhando para o meu braço esquerdo estava vazio. Eu poderia mirar e ver os tendões, a pulsação do meu braço de um canto a outro. E o médico começou a enfaixar o meu braço. Eu comecei a chorar. Eu trazia do meu pescoço até os pés queimadura de 3º grau. Existia no hospital uma enfermeira de quase 2 metros de altura e quase 1 metro de largura, possuída por Satanás. Ela convidava os pacientes um dia sim, um dia não, para um quarto que tinha uma banheira no meio que se chamava sala de banho, para tomar banho. Você pode pensar e dizer: o que tem de mal em tomar banho? Mas o banho era através de tesouras para cortar tudo que estava podre do corpo. E ela saía convidando, fazendo um convite para os pacientes, para que os pacientes fossem. E eu perguntava para ela: eu vou também? Ela me mirava e dizia: você também vai, prepare-se. E os pacientes saíam caminhando para aquela sala e tirava a roupa, tremendo. Entrava naquela banheira, a tesoura começava a cortar o seu corpo, todo um pedaço de carne podre, aquelas gases grudadas no seu corpo. Ela puxava com um jato de água. A água na mesma hora mudava de cor, de branco para vermelho. E muitos pacientes não suportavam, virava a bola do olho e chegava a falecer. E outro paciente entrava, e quando a bola do olho daquele paciente ia virando,
Ela aplicava uma dose de droga no seu braço e dizia, saia! E ele se levantava dando soco, golpeando a parede, chutando com os pés e falando palavras muito feias. E ela dizia, Silvanes, é a sua vez. E o jato de água entrava no meu corpo, a faixa era arrancada e o sangue cambiava à mesma hora a cor da água. Quando de repentemente algo começara a acontecer, ela ia cortando o meu corpo, cortando. Antes que desse 2 minutos de relógio, o fundo da banheira enchia de sangue e pedaço de carne. Quando o meu corpo estava ficando em carne viva, ela pegava um pedaço de sabão desse que você lava roupa e passava como se estivesse lavando o meu corpo. E o sangue saía de um lado para o outro. Quando meu corpo estava mais em carne viva, ela pegava um agaze com uma pomada amarela, que se chama pomada para queimadura, fura assim, e colocava do meu pescoço até os pés. Oh, irmãos, oh, irmão, oh, ouvinte da palavra de Deus, quando aquela pomada batia no meu corpo, aleluia, só a glória de Deus, parecia uma pedra de gelo. 5 minutos depois virava uma pimenta malagueta, queimava, ardia, e eu entendia porque aquele paciente saía dando soco na parede. Só que eu colocava meu braço esquerdo entre o meu braço direito, aleluia, e saía calentando como se fosse um bebê. Era hora de comer. Eu me sentava e começava a comer, esquecia de todas as dores, e o paciente que estava dopado me olhava e dizia, Silvanes, você não é humano, você não sente dor? Eu dizia para ele, porque não sou humano, porque não sinto dor? Ele me olhava e dizia, Silvanes, eu estou menos queimado do que você, eu não estou operado, estou dopado, não consigo comer e nem tampouco consigo dormir de tanta dor. Você não está dopado, você está operado e todo queimado e está comendo, você não é humano, você não sente dor. Eu olhava para ele e dizia, sou humano e sinto dor. A única diferença de você para comigo é que um homem chamado Jesus divide as minhas dores para com ele. Aleluia. Oh, louvado seja o nome de Jesus Cristo para todo sempre. Caminhando, após a comida, encontrei meu médico. Ele pediu que eu levantasse a camisa do lado esquerdo. Eu fui levantando e ele encheu a mão na minha barriga, segurou e disse, moço, aqui vai dar. Eu olhei para ele e disse, doutor, o que é que vai dar? Ele me olhou e disse, não interessa, daqui a 5 dias você vai ver o que vai dar. E eu continuei caminhando, conversando com os pacientes. Eu estava conversando, eu fazia os pacientes sorrir, eu trazia alegria dentro do meu ser, porque Cristo reinava dentro de mim. Eu perdi as contas de quantos pacientes troquei os lençóis da cama, quantos pacientes coloquei soro para ele, quantos pacientes troquei suas roupas, porque Jesus Cristo estava em minha vida. Pacientes me olhavam e diziam, moço, eu queria ter a força que você tem. Eu estou menos queimado do que você e não consigo dar um passo desta cama. E você anda e ainda ajuda as enfermeiras a ajudar aos pacientes. Era Cristo que estava em minha vida. Quando Cristo entra na vida de um ser humano, até a tristeza salta de prazer, fala no livro de Jó. Na sua presença os montes se derretem como cera. Em sua presença, aleluia, o mar vermelho se abre. Em sua presença, o cego tem que ver. Em sua presença o mudo tem que falar. Jesus Cristo não pode entrar num velório, porque se ele entrar no velório, o velório faz um câmbio no nome. De velório passa para uma festa, porque o morto tem que ressuscitar, porque Jesus Cristo aonde passa há prodígio e maravilha. A sua palavra diz que aonde ele passa, até as brasas de fogo se acendem com o seu resplendor e com o seu poder, porque tão grande é a sua glória. Aonde quer que você esteja neste momento, escutando esta predicação, escutando esta mensagem, eu quero que esta palavra vá de encontro ao seu coração, sanando a você, te dando força, te dando vida, porque Jesus Cristo está preocupado com a tua vida. Ele não quer que você pereça, ele veio para que você tenha vida eterna. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é poderoso para continuar operando em nossa vida. Eu continuei caminhando 5 dias, uma faixa de 5 dias dentro do hospital. Me lembro como se fosse hoje, entrei num dos quartos e um dos pacientes conversando comigo, ele dizia, moço, será que vou morrer? Eu dizia, vai não. E os seus olhos fechavam em minha frente.
E ele chegava a falecer. Eu olhava para ele. Aleluia. Oh, aleluia. Chamava as enfermeiras. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Chamava as enfermeiras e dizia: enfermeira, acaba de falecer mais um. E continuava caminhando. Eu tinha uma fé viva dentro de mim. E caminhando encontrava outros pacientes. E lembro quando o paciente me disse: Silvanes, eu estou com grande calor, você me empresta o seu ventilador? Eu disse: sim, por que não? E passei para ele o meu ventilador. Quando liguei o meu ventilador em cima dele, 1 minuto depois ele disse: desligue o ventilador. Eu não tenho mais calor, agora eu tenho frio. Por que será? Eu olhei para ele e disse: isso deve ser motivo da queimadura. E ele disse: será que vou morrer? Eu digo: não. Ele, puf, caía morto na mesma hora. Eu sempre escutava as enfermeiras conversar uma com outra e dizer: Silvanes vai morrer, ele não escapa. Eu lembro quando os irmãos evangélicos iriam me visitar, me olhava pelo visor e dizia para mim: creia, Jesus Cristo vai te tirar deste lugar. E a minha visita chegava espantado e me olhava e dizia: é Silvanes? Está vivo? Eu não cria encontrar Silvanes com vida neste outro plantão de visita, mas ele vai morrer. E uma voz poderosa falava comigo descendendo do céu dizendo: moço, o povo diz que você vai morrer, eu te digo que não. Eu te digo que vou te tirar deste lugar e tu vai pregar a minha palavra pelos 4 cantos da terra. Jesus Cristo é poderoso. Aonde você estiver neste momento, escute a voz do Senhor falando com você. Não tema, filho, filha, eu estou contigo e vou te dar a vitória. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo continuou operando o seu grande poder em minha vida. Completou uma faixa de 5 dias. Meu médico chegou. Não recordo bem se era um dia de quinta ou quarta-feira. Sei que era umas 7h30 da manhã, eu estava dormindo. Quando meu médico me acordou e disse: Silvanes, desperte. Eu acordei, olhei para ele. Ele disse: é 7h30 da manhã. Desperte. Eu acordei e disse: pronto, doutor. Ele disse: prepare para dormir de novo. Eu olhei para ele naquele momento, ele disse: dormir de novo, doutor? Ele disse: sim, dormir de novo. Eu digo: como dormir de novo? Ele disse: vamos para a sala de cirurgia. Eu digo: vamos, doutor. Era 7h30 da manhã. Quando eu entrei na sala de cirurgia, a anestesista me deu uma anestesia no meu corpo e eu comecei a dormir. Quem está dormindo não sabe os minutos nem a hora que passou. Eu abri os olhos, para mim tinha passado poucos minutos. A enfermeira me olhou e disse: moço, você não é para acordar agora. Eu olhei para ela e disse: enfermeira, eu acordei agora porque tenho fome. Eu estou com fome, por isso que acordei agora. Será que perdi a hora do almoço? Entrei aqui 7h30 da manhã. Ela disse: não, você acaba de perder até a merenda, o lanche das 7h30 da noite. Eu não quis crer. Ela abriu uma porta no 3º andar, eu comecei a olhar, estava escuro. E comecei a pensar: 7h30 da noite é noite, 7h30 da manhã é dia. Ela está certa. Ela me olhou e disse: moço, você vai entrar para uma 10 horas de cirurgia. Eu olhei para ela, a lágrima corria no meu rosto e uma voz dizia para mim: eu sobrevivi porque sou forte e tenho um desejo de viver. Depois outra voz desceu do céu e falava comigo na minha audição dizendo: moço, você sobreviveu não é porque você é forte ou tem desejo de viver, não. É porque quando eu, Deus, faço morada na vida do meu, não existe cirurgia, nem anestesia, nem morte para levar o meu. E se levar, eu irei buscar onde tiver, porque todo o poder é me dado na terra e no céu. Naquele momento algo começou a acontecer. Eu fui levado para uma sala de recuperação. E sempre quando terminava a cirurgia eu procurava meu braço esquerdo. Meu braço esquerdo estava na parte de cima, na parte do meio ou na parte de baixo. E neste dia procurei meu braço e não encontrei. Dei um grito: enfermeira, eu quero meu braço esquerdo. Eu entrei na sala de cirurgia com 2 braços e agora só vejo um braço.
A enfermeira começou a me olhar e deu um sorriso. Eu disse: moço, você lembra quando o seu médico pegou na sua barriga e disse que ia dar? Eu disse: lembro. Ela disse: pronto, deu. Eu disse: deu o que, enfermeira? Ela disse: este rolo de faixa que cobre o seu corpo. Eu disse: eu estou vendo. Ela disse: pronto, o seu braço está dentro da barriga, sua mão esquerda está entre as pernas, sua testa em direção ao joelho esquerdo e o seu pé esquerdo está em direção ao teto. Eu me espantei, disse para ela: o que foi que você falou? Ela me explicou outra vez: seu braço esquerdo está dentro da barriga, sua mão entre as pernas, sua testa em direção ao joelho esquerdo, seu pé esquerdo em direção ao teto. Se chama enxerto. Você vai passar 30 dias nessa posição. Depois de 30 dias, uma faixa de 18 dias, eu fiquei podre, apodrecia, todo podrido. As enfermeiras tinham medo de se acercar a mim, de chegar perto de mim. Ela me olhava e dizia: Silvanes está podre e fedendo. E para mim era o fim. Eu achei que Deus tinha me abandonado, que Deus tinha me deixado. Mas Deus nunca te deixa. Sempre existe uma porta aberta de escape para você, porque naquele dia teve para mim. Eu lembro como se fosse hoje. Recordo quando entrou uma enfermeira. Era cristiana, era evangélica aquela enfermeira. Ela me olhou e disse: Silvanes, alguém cuidou de você? Eu disse: não, enfermeira, estou podrido. Ela me olhou e disse: eu vou cuidar de você. E quando aquela mulher começou a entrar, como se fosse o perfume, começou a cheirar sobre dentro do meu quarto. Um cheiro gostoso entrava. Era o perfume da rosa de Saró. Era Jesus Cristo que estava entrando na vida daquela mulher evangélica. E ela me limpava tudo, arrancava as coisas podres. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu entrava numa faixa de quase 30 dias com o braço dentro da barriga. Eu estava em desespero. Coloquei meu rosto no visor e disse: Deus me abandonou. E eu falava com pensamento, as enfermeiras muito má, as enfermeiras todas possuídas. Ela me olhava e dizia: Deus me abandonou. Eu dizia: Deus me deixou. Existia uma mulher evangélica que estava no outro quarto, toda queimada, toda carbonizada. Aquela mulher foi... O Espírito Santo entrou sobre ela. E ela foi impulsionada para descer. E desceu e veio em direção ao meu quarto. Aleluia. E ela foi entrando e eu olhei para o rosto daquela mulher. Ela não sabia de nada o que passava. E eu dizia com a minha mente: Deus me abandonou, Deus me deixou. E aquela mulher entrava no meu quarto. O rosto daquela mulher, a boca dela chamegava como fogo. E aquela mulher começou a louvar o Senhor com um hino. E começava a dizer: Ele está perguntando aonde é tua dor, porque tu choras tanto. Poderoso Ele é, pode tudo fazer. Abre o teu coração. Deus falava comigo através do louvor. Eu abri o coração. Aleluia. Deus entrou. Fechou o prazo de 30 dias. O meu médico chegou de São Paulo, me olhou e disse: moço, vamos outra vez para a sala de cirurgia. E eu fui outra vez para a sala de cirurgia. E ele me olhou e disse: dessa vez vai ser sem anestesia outra vez. E pegou os materiais de cirurgia e entrou dentro da minha barriga e saiu rasgando. A dor era muito grande, mas para a honra e glória de um homem chamado Jesus Cristo, o meu braço aceitou a barriga aceitou o braço. Aleluia. Jesus Cristo parou de usar aquele médico e ele ficou confuso, me olhou e disse: moço, que sorte você teve. Jesus Cristo não usa de sorte, de poder. 4 meses e 8 dias internado, 700 pontos no corpo trago comigo até hoje. Recebi alta e vim para casa, todo torto, todo troncho, todo paralítico. Quando entrei na ambulância, que cheguei na vila onde morava, os médicos me olhou e disse: moço, 3 meses a 4 meses deitado e sentado apenas. E uma voz descendeu do céu mais forte e disse: moço, os médicos mandou você deitar e sentar. Hoje eu mando você correr e andar neste lugar. Eu comecei a correr, a andar, corria. E o povo que me conhecia começou a me olhar e disse: é Silvanes? É ele que está correndo. Está louco. Acaba de chegar do hospital e está correndo. A alta tensão comeu o juízo dele. Ele vai cair, quebrar os pontos, a cirurgia e voltar para o hospital. E uma voz dizia para mim: moço,
Este povo que diz que você está louco, se tivesse um olhar espiritual, mais louco ia ficar. Porque quando eu pego na mão do meu, ele não corre, ele voa, porque todo o poder me dado na terra e no céu. Amados irmãos, voltei ao tamanho normal, peso normal. Hoje não sou mais professor de dança. Hoje predico e prego a palavra do Senhor por muita cidade. Hoje eu tenho comigo 700 pontos no corpo. O meu braço esquerdo, a metade dele é a minha barriga, e a metade do meu braço esquerdo é um pedaço do músculo de minha perna esquerda. Jesus Cristo cumpriu com a sua promessa. Eu estou no Paraguai, Argentina, Bolívia, México, Japão, fazendo a grande obra de Deus, onde uma faixa de quase 6.000 almas tem aceitado a Cristo como suficiente Salvador de sua vida. Eu tenho visto Jesus Cristo fazer grandes prodígios e maravilhas. Eu desejo de coração para que todos os irmãos e todos que me escutam possam sentir a glória de Deus. Eu estarei neste momento orando por todos vocês e desejando uma gloriosa paz do Senhor, como diz os índios, que Deus abençoe a cada um de vocês, que nesta noite, ou neste dia, ou nesta tarde, ou nesta manhã, que você escute este cassete, possa sentir o poder de Deus dentro do seu ser, e olhe para o céu, e lembre-se, recorde-se, que o teu Redentor vive para sempre. Ele cumpre com todas as suas promessas. Se ele disse para você que tem uma obra em tua vida, passará o céu e passará a terra, e suas palavras não passará. Neste momento comece a sentir a glória, o poder de Deus, a honra sobre sua vida. Receba a sanidade, receba a cura, receba a vida, força para predicar esta palavra em